Olá, amores! Vamos estudar juntos? Estudaremos o livro Aqui Palô, Ciências, quarto ano, páginas 78 a 81. Antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal para que a gente possa continuar estudando juntos. Estudaremos agora sobre a energia nas cadeias alimentares. Como vimos, o Sol é a fonte de energia para o produtor e das cadeias alimentares. Mas o que ocorre com a energia recebida pelos produtores ao longo da cadeia? Será que ela aumenta, diminui ou se mantém? Parte da energia do Sol que os produtores recebem fica armazenada na matéria do corpo deles. A outra parte dessa energia é usada na manutenção e no desenvolvimento do organismo e é transformada e liberada para o ambiente. Vamos conhecer agora alguns exemplos de como isso acontece, ou seja, de que modo a energia do Sol que foi transformada pela planta é transferida para outro consumidor. Você se lembra da castanheira da página 66? Retorne à leitura daquele texto. Essa árvore germina e, quando adulta, pode chegar a ter cerca de 50 metros de altura e seu caule pode ter 2 metros de diâmetro. Após desenvolver-se, a castanheira passa a produzir muitos frutos. Aqui, uma castanheira, tá? Que ela é mais de 50 metros de altura. Aqui, ela já pequenininha, já uma mudazinha, né? E aqui, ó, o ouriço, fruto da castanheira com as castanhas dentro. A castanheira produz por ano, em média, 29 ouriços, ou seja, frutos, com cerca de 16 castanhas dentro de cada uma, o que resulta em aproximadamente 470 castanhas. E aqui, ó, um quadro da quantidade de castanhas que é produzida. Quantidade aproximada de castanhas produzida por número de castanheira durante um ano. Aqui, ó. Uma castanheira produz durante um ano em torno de 440, por aí. 460, né? Porque está entre 400 a 600, não, uns 500, aliás, né? Ou menos, né? Porque é mais de 400, mas é menos da metade. Então, uns 500 e alguma coisa, certo? 2 castanheiras produz quanto? Aqui, ó, depois de 800, já quase 1.000, uns 900. Antes de 1.000, então, umas 900 castanhas. 3 castanheiras possui, chegando aqui, ó, 1.400, passando de 1.400. Então, digamos, 1.500, ok? E aqui, 4 castanheiras, nós temos quanto? Aqui, ó, nós temos aqui, até aqui, certo? Então, mais de 1.800 e menos de 2.000. Então, digamos com as 1.900, ok? Castanhas produzidas durante um ano. E aqui, para crescer, se manter e produzir toda essa matéria orgânica, a castanheira faz fotossíntese, que é aquele processo, né, de puxar o gás carbônico, a luz solar e produzir o seu próprio alimento, que as plantas fazem, que é o processo fundamental pelo qual as plantas fabricam o próprio alimento. Você estudou na página 58 que a fotossíntese ocorre na presença da luz solar e a planta utiliza essa energia para seus processos vitais. É isso que possibilita o desenvolvimento das estruturas que formam o corpo das plantas e a produção de flores, frutos e sementes, ok? Porque as plantas realizam a fotossíntese e é com essa fotossíntese que ela própria alimenta. E essa fotossíntese precisa da luz solar e do gás carbônico, tá? Todo esse processo, depois de produzir energia, ela lança no ar o gás oxigênio. Vamos para a próxima página.
Quando uma pessoa se alimenta de castanhas, ela se apropria dos nutrientes absorvidos pelas castanheiras e da energia que foi produzida por meio da fotossíntese. Então, quando a pessoa vai comer as castanhas, ela está também ingerindo os nutrientes, certo? Da castanheira e a energia também que foi feita naquele processo, certo? Veja a seguir como essa energia pode ser transferida. Você vai à feira e compra alimentos de origem vegetal, certo? Tipo couve, alface, certo? Cenoura, essas coisas. O alimento comprado na feira geralmente veio do cultivo de hortas, pomares ou agroflorestas. Ao se alimentar desses vegetais, parte da energia que estava nesses alimentos passa para o seu organismo, tá? Então, você come aquele alimento está embutido energia, certo? Provocada pela fotossíntese do vegetal e você ingere, então você absorve aquela energia. Por isso que a gente precisa de alimentos para se manter vivo e com energia. Por isso a necessidade da gente comer, tá? Uma pessoa que não come, ela não tem energia para ficar em pé e para se movimentar. Agora veja outro exemplo de como a transferência de energia acontece na natureza. Quando um animal se alimenta de uma planta, como o grilo no esquema ilustrado abaixo, apenas uma parte da energia é transferida para ele. Do total dessa energia que o grilo obteve, uma parte é liberada para o ambiente, pois é gasta em suas atividades vitais. O mesmo ocorre quando o sapo alimenta-se do grilo. O sapo armazena apenas uma parte da energia que o grilo recebeu da planta. Do total da energia recebida ao alimentar-se do grilo, o sapo armazena uma parte em seu organismo e a outra parte restante é liberada para o ambiente, certo? Para entender melhor, observe o esquema ao lado. Aqui. Nota-se que apenas uma parte da energia disponível em uma etapa da cadeia alimentar é transferida para a etapa seguinte. Isso significa que a quantidade total de energia diminui ao longo da cadeia, pois, na passagem de um nível alimentar para o outro, a perda de energia usada para a manutenção das atividades vitais do organismo. Tá? Então, aqui, ó, um esquema. Esquema simplificado de pirâmide que mostra a perda da energia na cadeia alimentar. O produtor, certo, da energia é as plantas. O consumidor primário, o primeiro é o grilo, tá? Aí, uma parte ele absorve, outra parte é liberada para o meio ambiente. E aí vem um sapo, que é o consumidor secundário, que come o grilo, tá? Aí uma parte dessa energia que o sapo come é liberada para o meio ambiente e outra parte fica com ele, certo? E isso é um processo. Então, quanto mais longe do produtor, menos energia há naquele alimento, ok? Vamos para a próxima página. Na página 80, tema atividades. Observe a imagem a seguir e responda as questões no caderno. Que as algas, os crio, come as águas. Que é crio? São aqueles peixes bem pequenininhos que o pessoal usa até como isca, tá? Que muitos peixes também comem ele, certo? Crio, que é um conjunto de peixes. Eles parecem camarões mesmo, bem pequenininho, crustáceos, bem pequenininho. Aí o peixe pequeno come ele, certo? O peixe maior também come ele. A gaivota come o peixe maior. Isso aqui é um exemplo de uma cadeia alimentar. O que o esquema mostra? A resposta, vamos entender bem aqui, ó. O que o esquema mostra? A relação alimentar entre vários seres vivos em uma cadeia alimentar, que se inicia com as algas produtoras, que serve de alimento para o crio, que serve de alimento para os peixes pequenos, que serve de alimento para os peixes maiores, que serve de alimento para o gaivotão, certo? A resposta do primeiro quesito, letra A. Vamos agora para a letra B.
B. Quem são os produtores dessa cadeia? Quem é os que produz energia? As algas. Quem são os consumidores? Aí são todos os outros posteriores, tá? O crio, o peixe pequeno, o peixe maior e a ave, a gaivota, certo? D. Quais componentes de uma cadeia alimentar estão faltando na imagem? O que está faltando? Está faltando os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Onde é que eles estão? Estão aqui, ó. Depois que a gaivota morre, certo? Os restos dela, as carcaças dela, viram fungos e bactérias. Então, no final, tudo vai para os decompositores, que comem o restinho das energias, tá? Que é os fungos e as bactérias. B. Porque se afirma que o Sol é o Sol que move o ciclo da matéria no planeta Terra, certo? Por que será? Porque ele é o que dá energia, né? É o que dá energia para as plantas produzirem a fotossíntese. Mas vamos para uma resposta do livro. Porque é a energia do Sol que dá início à cadeia alimentar e a matéria orgânica produzida na fotossíntese. E a matéria orgânica produzida na fotossíntese circula nos diferentes níveis da cadeia alimentar, quando um ser vivo se alimenta do outro. Então, tudo começa com o Sol, tá? Porque ele é que dá início à energia, certo? Para que vá para toda a cadeia alimentar. Esta é a resposta do segundo. Terceiro, porque a perda de energia quando se passa de um nível da cadeia alimentar ao seguinte. Para onde vai essa energia? Ela é realmente perdida? Responda no caderno. Terceira questão, aqui a resposta. Parte da energia acumulada pelos seres vivos é usada para manter suas funções vitais. Outra parte se concentra no corpo deles. A parte que é usada para manter os processos vitais é perdida, portanto, não é passada para o próximo organismo que se alimenta. Então, parte da energia acumulada pelo ser vivo é usada para manter as suas funções vitais. A outra parte se concentra no corpo deles, né? E a parte que é usada para manter os processos vitais é perdida. Portanto, não é passada para o próximo organismo que se alimenta. Então, só passa um pouquinho só daquela energia, certo? Por isso que vai diminuindo. Terceira questão, agora a quarta. O esquema a seguir representa 5 tipos de seres vivos dispostos sequencialmente em uma cadeia alimentar. Considere que o tamanho de cada degrau representa a quantidade de energia armazenada naquele ser vivo na cadeia alimentar. Como você descreveria esse fluxo em termos de quantidade de energia com base para o topo? Responda no caderno. Aqui a base é o milho, certo? O rato come o milho, a serpente come o rato, a ave come a serpente e o ser humano come a ave. Na cadeia alimentar, certo? Vai se perdendo a energia, certo? Então, a resposta do quarto. A quantidade de energia na base da cadeia alimentar é maior do que a do topo. Partindo-se da base, a passagem de um nível da cadeia alimentar para o próximo acarreta perdas de energia, certo? De um nível para o outro vai perdendo energia. O topo está aqui nos vegetais e aí vai passando, vai diminuindo, certo? Quando chega no topo, a energia é bem menor, certo? Por isso que a gente precisa muitas vezes se alimentar várias vezes ao dia, tá certo? E quanto mais debilitada a gente tiver, mais alimento a gente precisa ingerir, certo? Vamos para a próxima página.
Deixa eu dar uma visãozinha aqui para vocês. Do terceira e da quarta questão. Quinta questão. Nós, seres humanos, também participamos das cadeias alimentares. Observe a imagem, depois, com a ajuda do professor, preencha as sequências a seguir com o nome dos seres vivos para formar algumas dessas cadeias. Então, ó, boi, capim e ser humano. Acho que eu vou colocar logo aqui para vocês, tá? Espera aí, vou botar a resposta aqui logo ao lado. Pronto, na letra A nós temos, ó, boi, capim e ser humano. Como seria essa cadeia alimentar? Pronto, capim. O boi come o capim, o ser humano come o boi, tá? O boi se alimenta do capim e o ser humano se alimenta do boi. E aqui, como seria essa cadeia alimentar onde temos joaninha, couve, pulgão, galinha e ser humano? Então, couve, certo? Aqui é um O. Couve, o pulgão se alimenta do couve, a joaninha se alimenta do pulgão, certo? A galinha se alimenta da joaninha e o ser humano se alimenta da galinha, certo? Isso é a cadeia alimentar. Aqui, como seria uma cadeia alimentar entre peixe menor, água, peixe maior, crio e ser humano? Os produtores seriam algas, os crios se alimentam das águas, os peixes menores se alimentam do crio, o peixe maior se alimenta do peixe menor e o ser humano se alimenta do peixe maior, certo? Acho que dá para visualizar bem, né? Que é ser humano. É só você colocar na ordem essas cadeias alimentares, tá? Que na letra A é capim, boi e ser humano. Na letra B, couve, pulgão, joaninha, galinha e ser humano. E na letra C seria algas, crio, que é aquele peixezinho, aquele crustáceo bem pequenininho, né? Algas, crio, peixe menor, peixe maior e ser humano. Sexta questão. Observe a cadeia alimentar e responda no caderno as questões propostas. A. Reconheça na cadeia alimentar os elementos a seguir. Aqui, ó. Nós temos as plantas, tá? Que produz a fotossíntese, que produz toda a energia. O lagarto que se alimenta das plantas. O sabiá que se alimenta da lagarta. E o gavião que se alimenta dos sabiá. Certo? E todos eles depois se decompõem em fungos e bactérias. Certo? Vamos ver aqui. Quais são os produtores? É as plantas. Quais são os consumidores? A lagarta, o sabiá e o gavião. E quais são os decompositores? Os fungos e bactérias, ok? E aqui, ó, considerando essa cadeia alimentar, explico como ocorre a transferência de energia entre os seus componentes. Como é que ocorre essa energia? Vamos aqui para a sexta questão. Aqui. Letra B. Resposta da letra B da sexta questão. A resposta é que a energia solar é incorporada à cadeia alimentar a partir do processo de fotossíntese das plantas, certo? Então, é o que eu expliquei. As plantas produzem a energia através do processo da fotossíntese, certo? Os demais consumidores obtêm energia por meio da alimentação. Um vai se alimentando do outro. A energia dos alimentos é usada para manter as funções vitais dos consumidores. Certo? Pronto, meus amores. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Desse estudo sobre a energia. Entendendo que as energias, tá? De acordo com a cadeia alimentar, na sequência da cadeia alimentar, ela vai diminuindo, certo? E quem produz a energia para a gente se manter vivo, um produtor inicial é o sol, tá? Que produz juntamente com a planta esse próprio alimento, tá? A fotossíntese. E aí todos os consumidores se alimentam dos vegetais, tá? Ou se alimentam de outro consumidor
para no final, quando haver a morte, certo? Viramos todos fungos e bactérias, tá? Na decomposição de um ser vivo, tá certo? Pronto, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Dê o seu joinha, dê o seu like, se inscreva no canal, para que a gente possa continuar estudando aqui juntos, tá? Fique com Deus e até a próxima aula.